A aula 3 eu já já editei o vídeo, já está lá na aula 3 e já tem uma atividade de desafio lá para vocês responderem. Coisa simples, para vocês ir pegando, engrenando, né, com relação às atividades que nós vamos passar ao longo da nossa disciplina. E hoje a gente vai dar início ao nosso simulador, né, que é o programador que é o Click Edit. Então, lá na aula 4, né, já tem no Moodle a aula 4, está faltando eu colocar atividade, né, atividade eu vou publicar para vocês ao longo, no máximo até segunda, terça-feira. E hoje a gente vai começar a entender como que funciona esse nosso programa de simulação, que na verdade é um programador, né, um software de programação. Todos estão enxergando a tela do clique aí, só para me posicionar? Ok, né? Tá, pessoal, então eu coloquei lá na aula 4 o link, eu tentei colocar diretamente o arquivo para vocês já baixarem direto do computador, mas não é possível porque a capacidade é um pouco alta, né? Então o arquivo é um pouco, não é muito grande, né? Mas o Moodle ele fica rejeitando. Então eu coloquei o link do site da VEG, é só clicar em cima, aí vocês vão entrar na central de downloads, né? Vai entrar na página lá da VEG, vai ter várias opções na barra superior. E uma das opções que tem lá é central de downloads. É só clicar nele e vai direcionar vocês para a página de download. Vai ter algumas opções, né, como baixar manual, software. Aí dentro do software vai ter dois softwares lá. Vai ter o software do Click Edit, tá? E um outro que também faz parte, né, do Click Edit, que é do Drive de comunicação. Só tem necessidade de vocês baixarem o software do Click Edit, né, que está na versão 3.3. Caso algum de vocês tenha alguma dificuldade, é só me falar, eu coloco no meu blog, né, ou então no Drive, e vocês baixam por uma dessas duas outras opções. Tudo certo, pessoal? Tranquilo? Esse software é tranquilo, pessoal. Na verdade, é um software de programação que ele tem três funções, né, com relação ao nosso CLP. Ele faz a parte da programação, ele faz a monitoração e a simulação. Então, são três etapas que ele pode cumprir dentro desse software, né? Trabalhando, né, fisicamente com o CLP, a gente acaba utilizando esses três recursos, né, que tem dentro do software. Primeiro, a gente faz a simulação, vê se está tudo ok na simulação. A gente faz a transferência para o CLP. Tendo o programa no CLP, a gente faz o monitoramento, né? A gente acompanha passo a passo para ver como está se comportando o programa que foi feito dentro do PLC. Tá? Nessa condição de aula remota, a gente vai trabalhar até que a gente consiga as aulas presenciais, a gente vai trabalhar com o nosso simulador. Aí, quando vocês instalarem o software no computador de vocês, né, vai aparecer o ícone lá do Click Edit. Vocês vão clicar nele e vai aparecer essa tela que vocês estão vendo aí. Nessa tela que está mostrando aí para vocês, então vocês têm aqui a primeira opção, né, que é arquivo. Pode ser também na de baixo, né, que é o novo arquivo. Mas clicando nele, o que acontece? Vai aparecer aquelas opções, né, triviais, né, que vocês já conhecem, né, em todo software que vocês abrem, né. Ou um novo programa, ou então abrir um programa, ou então os últimos que foram abertos, né, até a sétima opção.
Então, vocês podem partir, né? Eu não sei onde está, a gente vai partir de um novo como exemplo. Então, clicando lá no novo, a primeira coisa que vai aparecer é para configurar, né? Para saber qual é o CLP que vai ser utilizado. Então, existe uma gama muito grande de tipos, né, de CLP, ou configurações do CLP clique 2. Essas opções dá em função de memória, tipo de saída, tipo de entrada, né, e assim por diante. Se tem expansão, se não tem expansão. Então, clicando nessa setinha aqui, né, vai aparecer todas as opções. Então, vocês verificam aqui, ó, que são várias opções. Por exemplo, 12D, todos que está marcado como 12D, significa que a alimentação do CLP é de 12 volts, o 24 volts, né, e assim por diante. O que nós temos nos nossos laboratórios, né, é o 20 VTD. Então, a gente vem aqui, ó, nessa opção aqui, 20 VTD. Qual o problema de não selecionar o software, configurar o software de acordo com o CLP? O simulador vai funcionar? Vai funcionar. Só que quando for feito a transferência, né, do programa feito na simulação no computador, ele vai dar erro. Então, por isso que é sempre, né, indicado, toda vez que abrir o software, ver qual é a configuração que está o CLP. No nosso caso, vai ser sempre esse daqui, né, o CLP 20 VTD. Aí já está selecionado, poderia dar OK. Mas se vocês assistiram o vídeo da aula 2 e o vídeo da aula 3, né, vocês vão ver que aparece a expansão, né? Aqui no nosso caso, o CLP, ele só mostra o nosso CLP. Mas existe a opção de estar acoplado nesse CLP, aquele módulo de extensão. Então, existe a necessidade de configurar aqui, ó, o módulo de expansão, que também tem as opções, né? Se é nenhuma expansão, uma expansão, 2, 3 e assim por diante. Lembrando, né, que nesses módulos de expansão, as entradas, né, é identificada como X, X1, X2, X3 e assim por diante. E a saída é identificado como Y, Y1, Y2 e Y3. É a única diferença, né, com relação ao CLP. Tudo bem até aí, pessoal? Não tem ninguém com microfone? Se tiver, pode abrir, pessoal, para falar, só para me dar um feedback, para ver se está ocorrendo tudo bem. Se vocês estão vendo o cursor aí do mouse, estão vendo todas as opções, tá? Apesar de estar sendo gravado. Eu estou vendo tudo certinho, áudio e imagem correta. Então, eu vou deixar por enquanto aqui como sem nenhuma expansão, né? Porque nós vamos utilizar o nosso PLC só para simular. Então, eu deixei ele como 0, tá? Então, não vai aparecer a opção. Dando OK aqui, ele já vai abrir o nosso ladder, né? Então, aqui está a representação do nosso ladder. Então, a área que nós vamos trabalhar é justamente essa área aqui que está tracejado, quadriculado. Na lateral esquerda de vocês têm as opções, né, de entradas e saídas. Então, por exemplo, a primeira opção aqui é as entradas, né, entradas digitais, né, o input. Então, aqui está mostrando aqui quais são as numerações, né, eu posso identificar as minhas entradas como I1, I2, I3. Vocês percebem quando chega no 9 aqui, ele pula para o abecedário, né? A, B, C. Isso é o que nós comentamos na última aula com relação ao tipo de configuração. Então, normalmente, a maioria dos PLC, dos CLP, até mesmo microcontroladores, eles trabalham na base octadecimal, né? Significa que os bits dele vai da contagem, vai de 8 bits, né? A partir do 8º bit, ele já começa novamente. Essa numeração vai do A, B, C, D e assim por diante.
Mas aí vocês vão ver esse tipo de sistema de numeração na parte de eletrônica digital. Mas embaixo nós temos aqui o Z, representado como Z1, Z2, Z3 e Z4. Né? Também está no nosso vídeo, esse Z significa que é o nosso teclado, o teclado que está lá próximo da parte do display, do LCD, né? Do display. Aí vem o X aqui, que é o módulo de expansão, né, que nós vimos, que é representado pelo X, depois vem as saídas, né, Q e Y. E a gente tem outras opções aqui que mais para frente a gente vai comentar, né, que são as memórias, temporizadores, contadores e assim por diante. Na barra de ferramenta de cima, né, a gente tem algumas opções, né? A gente não vai comentar todas as opções, aqui a gente mais vai trabalhar, tá? Que é a parte de salvar, né? Aquela representação lá de salvar, que é comum para a gente, que se for algum caso de impressão aqui tá, ou então para aumentar. E aqui a gente tem duas opções aqui que a gente vai trabalhar muito, né? Que vai ser esse ícone aqui, né? Essa barrinha de ferramenta aqui que está aparecendo a figura do PLC, que eu chamo isso aí de lúdico, né? Porque ele representa exatamente como é o PLC. Então, se a gente for lá na parte física, olhar o PLC na parte física, a gente vai ver que ele vai ser bem parecido com essa figura. Que daqui a pouco a gente vai utilizar esse ícone aqui para a gente ver como que vai se comportar a nossa nova visualização ali na área de trabalho. E aqui tem um outro botão aqui que é o de ladder. Se a gente for passar aqui, a gente vai ver que ele vai estar escrito ladder, que é a opção que nós colocamos aqui, ó, do ladder. Então eu posso alternar, né, para esse botão aqui para uma visualização do CLP. Então é o nosso CLP que foi selecionado, com todas as representações, inclusive no vídeo, né, eu havia esquecido, eu falei que não tinha o display, né, o LCD, né, ele aparece, e também os botões, né, a representação. E aqui é funcional, né, se vocês perceberem, né, ele está marcando o horário não está correto, né, 20 horas e 44. E aqui ele dá as opções, né, o status de como que está as entradas, se as entradas estão ativadas ou não, se o teclado foi pressionado, que é esse teclado aqui, se ele foi pressionado ou não, ou se tem alguma saída acionada, no caso esse daqui, essas saídas aqui, de Q1 a Q8. Se eu quiser alternar e voltar lá para aquela nossa forma de ladder, né, é só clicar nesse botão aqui de ladder, né, ele volta para a condição de ladder. A área que nós vamos trabalhar é justamente nesse quadriculado, tá? Então aqui é a nossa linha de alimentação, né, essas duas barras aqui, como falado anteriormente, são as barras de alimentação. Então, se fosse no comando, aqui seria a parte superior e aqui seria a parte inferior, ou seja, tudo isso aqui estaria deslocado, né, rotacionado de 90 graus. Nós temos as opções aqui dos quadrados, é onde a gente vai preencher com os elementos. Uma das limitações, né, desse nosso software aqui é porque só consigo inserir 4 elementos. Então eu tenho que pular, sempre eu tenho que pular uma linha, porque entre um elemento e o outro eu vou ter uma conexão. Então para esse espaço aqui eu vou ter que ter uma conexão entre os dois elementos. Então a possibilidade de se colocar elementos aqui seria 1, 2, 3 e 4. Então eu só consigo inserir 4 elementos. E obrigatoriamente, né, sempre o primeiro é aquele nosso elemento de controle, botões, contatos, né, sensores, etc. E o último elemento aqui, obrigatoriamente, vai ser aquele nosso elemento acionável, né, que vai ser que nós vamos começar a chamar a partir de agora de bobina ou relé.
Então é mais comum a gente falar bobina, né? Porque já subentende-se, né, que é o elemento acionável. Se a gente for falar relé, pode ser o elemento a bobina, como pode ser o contato dessa bobina. Na barra de inferior aqui, ó, na barra inferior a gente tem várias opções também. Então nessa barra inferior aqui, as nossas opções são dos elementos. Então a gente tem aqui uma representação de como se fosse duas barras, né, interligadas nas suas extremidades, né, por conexões, né, que nesse nosso caso aqui é um contato, o contato input, né, aquela nosso contato de entrada. Então, se eu clicar nele e arrastar para a área de trabalho, se eu tirar fora da área de trabalho, ele também vai aparecer, mas se eu tentar conectar aqui, eu não vou conseguir. A única opção que eu tenho de conseguir é de inserir ele, né, no meu sistema aqui é justamente dentro dessa área quadriculada. Então, por exemplo, eu posso colocar nessa primeira área. Então, eu conectei aquele primeiro elemento, se vocês perceberem lá, né? Recapitulando, foi o primeiro elemento aqui, né? E a opção que ele tem aqui é de I, de input. Mas quando eu transporto ele para a minha área de trabalho aqui do ladder, né? Ele vai abrir essa caixa de diálogo, caixa de informação. E eu posso, a qualquer momento, né, alternar ele, né, ou para input, né, ou para a entrada da expansão, ou para a entrada do teclado, ou até mesmo para uma saída. E vindo em direção dessa seta, eu tenho mais opções. Ó. Então, vocês estão percebendo agora, eu tenho a saída de expansão, eu tenho aquele nosso marcador, né, ou memória. Isso também é um marcador, uma memória. Temporizador, o contador, o registrador e assim por diante. Né? Então, tem várias opções. Independente do que eu selecionar aqui, eu posso também selecionar na caixa aqui de mensagem ou de informação. Então, o que nós queremos aqui, né? Lembra que nós falamos que, preferencialmente, né, nessa primeira linha aqui, o que nós vamos ter é uma entrada, né? Uma entrada física, né? Ou seja, uma input. E nessa caixa de informação aqui, né, selecionando para input, eu posso selecionar para a entrada de expansão, né? Ele vai selecionar aqui para a caixa de expansão ou então para input, né? Que, lembrando, tá, pessoal, toda vez que aparecer o i, significa que é algum elemento físico que conectei lá naquele conector de entrada do meu PLC. Né? Então, eu só consigo representar esse meu elemento físico, né, através desse meu input. Ou, se for o caso, numa saída, só através de um Q. Tá? Então, esses dois elementos aqui são os elementos que ligam o PLC, né, a parte interna do PLC, ao mundo externo, né, ou algum sensor, ou então algum outro tipo de carga para ser acionada, por exemplo, uma lâmpada. Então, selecionando esse meu input, né, ele vai aparecer aqui, ó, a seleção dos contatos, né, que eu quero, que na verdade é o endereço. Então, eu tenho a identificação, que é o I, né, essa identificação é uma entrada física, um input. E agora eu tenho que selecionar qual vai ser o endereço, né, o número, né, dessa minha entrada física, né. Como que eu vou chamar? Eu posso chamar, né, as opções que eu tenho aqui é de 1A até 0C. Então, eu posso selecionar como I1, né? Ou, se preferir, I2, vai depender do projeto de cada um. Mas vamos por etapas e desde o início. Então, eu vou selecionar como I01. Né? Além disso aqui, eu tenho que dar informação, né? Se esse meu contato vai ser aberto ou se vai ser fechado. Eu seleciono, né, por esses dois botãozinhos aqui, né? Ou ele pode ser normalmente fechado, né? Então, nós vimos aqui que as duas barras lá com uma linha diagonal, ou então simplesmente o NA, em que no seu interior não tem nada, não tem nenhuma conexão entre eles. Lembrando que esse contato, né, quando ele não está ativado, ele é aberto, e quando ele é ativado, ele fecha. E esse aqui é o contrário.
Feito todas essas informações, né, a identificação, né, do tipo do contato, né, o número do contato, ou o endereço do contato e o tipo do contato, se é aberto ou fechado, eu posso dar um OK e ele vai estar representado aqui na minha área de trabalho. Vocês verificam que ainda está ativo aqui, ó, o nosso contato. Então eu posso a qualquer momento colocar ele em outra posição. Tá? Aí vai aparecer a caixa de informação ou de mensagem e eu tenho que repetir aquele processo novamente. Identificar, né, o tipo de contato, o número do contato, se é aberto ou fechado ou não, e dar OK. Aqui eu vou cancelar. Se você não quer ele ativo aqui, é só dar um ESC, tá? E ele desativa o modo de seleção lá do contato. Então, vocês percebem que esse quadrado é mais escuro, é só a visualização da onde está ativo dentro da área de trabalho. Então, eu tenho um elemento aqui de controle, né, que no nosso caso ele pode ser, né, ele está representado como um contato aberto, mas ele pode ser um botão de pulso, aquele botão de pressionar, pode ser o botão liga-desliga, né, com chave de trava, ou pode ser um sensor. Pode ser qualquer coisa física, né, que vai ser conectado na entrada I01. E aqui na saída, né, no lado oposto aqui, obrigatoriamente eu vou ter que ter aquela nossa bobina. Então eu tenho que buscar aqui na minha barra de ferramenta, né, aquela representação, né, da bobina, que no nosso caso aqui vai ter que ser 2 parênteses, né? Ou então a representação aqui, ó, a identificação de Q, kit, ou então de Y. Tá? Então, eu vou selecionar aqui uma saída física aqui, né, dentro do módulo principal do PLC, e vou para a área de trabalho. Eu cliquei lá, apareceu novamente aquela caixa de informação, de mensagem, de configuração. E veja bem, da mesma forma como lá na entrada, ele dá várias opções, né? Então, todas essas opções aqui pode ser configurada como bobina. Só que lembrando que bobinas saídas físicas somente é o Q e o Y. A partir daqui para frente é tudo dentro do PLC, né? É o que nós chamamos de bobinas virtuais, que se relaciona somente internamente no PLC, que é muito usual, né? Vai ser de grande valia para nós. Da mesma forma, né, vocês verificam que tem bastante opções. Então, apesar desse CLP ele ser bem compacto, reduzido, ele tem bastante recursos. No nosso caso aqui, a gente vai selecionar, né, como pretendido, né, uma saída física Q, né, Key. E da mesma forma lá que na entrada, a gente tem que, além de identificar, né, de selecionar qual a identificação que vai ser, né, dar um número, né, ou endereço para esse meu contato. Ah, preciso colocar um? Não, posso colocar qualquer um. Por exemplo, Q5. Mas por uma boa prática, né, pessoal, de projeto, a gente acaba sempre adotando uma sequência, né, uma sequência lógica, não aleatória, né, para a gente estruturar melhor o nosso software. Tá? Então, isso é uma boa prática. Mas nada impede, por exemplo, de vocês colocarem, né, pular sem ter nenhuma saída, mas pode ser que vocês preveram que vai ser utilizado a Q1, a Q2, a Q3, né, em outra linha. Então, vocês podem partir já para o Q5. Aqui não existe aquela opção, né, que tinha lá, né, de aberto ou fechado, porque aqui é uma bobina, né? Então a bobina é um elemento acionável, então simplesmente ela vai, se for ativado, ela energiza ou então ela desenergiza. Existem algumas opções aqui, né, mas isso daqui a gente vai ver mais para frente, quando a gente for trabalhar com temporizadores e contadores. Né? A gente vai passar a trabalhar com essas opções aqui. Então, para a saída física, né, o suficiente seria só dar a identificação e dar o endereço ou a numeração dessa bobina. Dá um OK e vocês vão perceber que já apareceu aqui. Eu vou dar o ESC aqui só para desativar o modo da bobina. Então, vocês perceberam que nós temos um elemento, né, de acionamento e um acionável. Agora, a necessidade do quê? De eu interligar esses dois elementos aqui. E aonde estão essas opções? Na nossa barra inferior aqui. Então, se a gente for perceber, for percorrer, a gente vai ver que tem duas opções aqui, ó.
uma linha horizontal e uma linha vertical. Tá? Então, essas aqui são as opções, né, utilizadas para a gente interligar os elementos. Então, o que a gente precisa entre esses dois elementos aqui é simplesmente a linha vertical. Então, eu clico nesse meu elemento, tá? E eu vou posicionar ele, ó, justamente aonde está vazio. Aqui já está preenchido. Tá? Então, eu só conseguiria colocar ou aqui, né, também nesse ponto e assim por diante. Então, eu clicando aqui, vocês vão perceber que ele já completa a linha. Ele já pulou para outra opção. Tá? Como nosso botão ainda está ativo, eu posso aproveitar aqui e já interligar a linha. Então, o que foi feito aqui? Ó? Eu fiz dentro um ponto de alimentação e outro ponto de alimentação, eu coloquei um botão insere com a minha bobina. Agora vamos ver como isso funciona, né? E a partir do funcionamento, a gente começa a fazer mais algumas colocações com relação a essa parte inicial que vocês vão precisar. Pessoal, tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Pode parar a qualquer momento, entendeu? Tranquilo? Joia, pessoal? Tá todo mundo aí? Tá, pessoal, e como que a gente vai simular isso aqui, né? Eu posso simular de duas formas, né? Eu posso simular, né, com relação a essa tela que está aqui, ou então eu simular com relação àquela parte do PLC. Tá? Então, eu vou fazer as duas opções. Então, para me simular essa linha aqui, esse circuitinho simples, né? Que é exatamente aquilo que nós vínhamos fazendo lá naquelas revisões lá de circuitos elétricos, né? Um elemento, né, uma chave ou um botão conectado a uma carga. No caso, a nossa carga está sendo representada aqui pela nossa saída, tá? Pela nossa bobina. É só da mesma forma que nós utilizamos aquele simulador lá de PLC, né, aquela versão inicial que foi dado lá como exemplo para os circuitos elétricos, né? Eu preciso dar o play, né, ou rodar ou dar o run, tá, para o meu sistema para ele rodar. Então, eu posso pressionar aqui o run, né, para ele começar a simulação. O stop ele para e esse kit aqui ele sai completamente. Então, eu vou dar o run aqui. Vocês percebem aí que já começou a rodar o meu sistema. Então, vocês vão ver aqui na barra inferior aqui, ó, estado run. Tá? Vou colocar ele para desligar só para vocês verem a diferença. Ó. Foi desligado, agora vocês estão vendo aqui o status aqui que ele está parado, stop. Esse offline aqui é quando a gente conecta ele com um PLC, a parte física. Quando os dois sistemas estiverem funcionando, o PLC estiver no modo run e o nosso sistema aqui estiver rodando, né? Cliquei em run e apareceu 3 outros. Isso, apareceu também no meu, só que como eu estou com a tela expandida, ele apareceu no outro monitor, né? Mas aí tranquilo, eu já vou explicar o que é isso aí. Acho que eu consigo arrastar ele para essa minha tela. Então eu vou dar o run novamente, né? Então vocês percebem que a linha verde aqui, ó, significa que é a linha que está interligando os dois. Porém, os dois elementos ainda não estão ativados. Né? Deixa eu só pegar aqui os outros dois elementos, ver se eu consigo... Aqui, ó. O que apareceu para você aí, o Agil, foi justamente isso daqui, mais alguns outros elementos, tá? O que vai interessar para a gente agora, né, vai ser isso aqui. Isso aqui é a representação das entradas e a representação das saídas. Tá? Então, o que nós vamos simular é justamente isso. O nosso elemento aqui físico ó, é o nosso I0, que representa justamente isso aqui. Ó. Essa representação aqui são de chaves, né, de botões de liga-desliga. Então, se eu der um clique nesse meu botão, eu vou ativar ele. Então, significa que essa minha representação aqui na simulação, ele vai passar de aberto para fechado. Então, nesse primeiro aqui, ó, então, esse meu contato aqui, eu representei com essa primeira entrada aqui, aquele primeiro parafusinho lá do I1.
Então, se eu clicar nele, eu ativo ele. Ativando ele, ó, olha o que aconteceu. Ele se tornou verde, então significa que ele está ativo. Ele completou, então o fluxo de corrente agora está passando por ele e indo até em direção a uma extremidade da minha bobina, e a outra extremidade estando ligado faz com que esse meu sistema ative. Então, o meu Q5 ele está ativado. Se eu clicar novamente nesse meu botão, né, que representa, né, essa minha entrada aqui, ele vai voltar para sua condição normal. Condição normal. Tá? Então, uma das diferenças com relação a essa nossa simulação. O nosso botão, ele é representado como trava. Então, isso aí tem que estar em mente, na mente de vocês, né? Que o botão é em trava. Então, se eu quiser dar um pulso nele, eu tenho que clicar nele e depois clicar de novo para ele desligar. Aí eu simulo aquele push button, né? O botão de impulso. Então, eu dou um pulso e já dou outro pulso para simular ele. Como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu dou um pulso, ligou e desligou. Tá? Essa velocidade, pessoal, depende da varredura do computador. Tá? Então, muitas vezes a gente vai clicar aqui, né? Dependendo da velocidade do computador, você clica aqui e ele demora um pouco para ativar. Tá? Isso é normal, porque como é um simulador, então ele vai de acordo com a velocidade do computador. Tudo bem, pessoal? Simples, né? Tranquilo. É aquela nossa simulação que nós fizemos lá dos circuitos elétricos, né? Então, tranquilo. Aquele nosso primeiro circuitinho bem simples, né? Pulando aquela parte da lâmpada ligado diretamente na tomada, né? Isso aí eu coloquei o elemento e tranquilo. Vou dar um stop aqui. Tá? Então, vocês viram que voltou para aquela condição normal, ou seja, de parado. É como se eu tivesse tirado a alimentação aqui, né? Dessas minhas duas barras aqui laterais. Meu circuito, ele está desligado, ele não está simulando. Vamos dar uma implementada nesse nosso circuito. Né? Eu vou apagar essa linha aqui. Para apagar essa linha aqui, vocês têm duas opções. Né? Na barra inferior aqui, ó, tem o delete. Aí vocês clicam nele, vai até a posição que você quer apagar e apaga. Ou voltar para a condição normal, que eu acho mais rápido, só você dar o delete da tecla do computador. Tá? Então, você tem essas duas opções, né? Ou utiliza esse botão aqui de delete, ou então você vai direto na marca onde você quer apagar, dá o delete. Né? É mais rápido, né? É mais tranquilo. A maioria usa essa opção. Então, vamos fazer o seguinte, vamos incrementar isso aqui para aquele nosso circuito de selo. O que é o circuito de selo? O circuito de selo é aquele lá, né, pessoal, que um dos contatos, né, um dos contatos da bobina, um dos contatos dessa bobina, tem que estar em paralelo com o botão que eu vou acionar, o botão de liga. Essa é uma definição, tá, pessoal, que muita gente não sabe, é quando a gente quer teorizar, né, o funcionamento de um circuito selo. Então, a gente fala que a função selo, ou o contato selo, é aquele elemento em que ele vai em paralelo com o botão que liga a minha bobina. Então, sempre onde eu vou ligar, o botão que vai ligar a minha bobina é o botão que vai ter que estar em paralelo com o contato da bobina. Vamos simplificar isso aí e colocar na prática o que eu falei. Então, para aquele nosso exemplo lá do circuito com selo, tá? Na minha linha série, né, essa linha aqui é série, ou seja, um após o outro, eu preciso de um botão aqui para desligar. E esse botão tem que ser um botão normalmente fechado. Então, a gente vai lá na opção lá do botão, transporto para a minha área de trabalho, clica onde eu quero colocar ele, e vai aparecer aquela nossa caixa de configuração ou de mensagem. Lembrando, pessoal, que como eu vou colocar um botão de desliga, então é um botão físico. Então, se é um botão físico que vai estar fora do CLP, então ele vai ter que estar com a denominação de input. Então, a nossa identificação do contato vai ser o I, de input. Só que, se eu colocar o 01, o endereço, ele já está aqui. Ah, eu não posso repetir?
Pode. Uma das vantagens do simulador é que vocês podem repetir por qualquer contato quantas vezes for necessário. Tá? Só que nesse caso tem que ser um botão, né? Esse daqui é um botão físico, se é um botão de liga e aqui vai ser um botão de desliga, então a identificação deles, né? A identificação deles vai ser diferente. Então eu vou colocar aqui como uma identificação com numeração I2. Então o I1 é um botão de liga externo e o I2 é um botão de desliga externo. E eu tenho que dizer, né, que esse meu botão aqui, ele vai ser normalmente fechado. Tá? Ele vai ser normalmente fechado, então eu identifiquei, né, que vai ser um botão físico, eu coloquei o endereço, né, o número desse botão e classifiquei ele, se é aberto ou fechado, no nosso caso, fechado. Vamos ver quais são as diferenças entre os dois. Dá um OK. Aí vocês, deixa eu só dar um ESC e tirar a nossa marcação escura aqui do quadrado. Aqui já dá para a gente ver qual é a diferença entre os dois botões. Né? Nós sabemos os contatos, né? Nós sabemos que um é fechado, o outro é aberto. Né? O aberto, ele não tem nada no seu interior que liga entre uma extremidade e outra. E o fechado aqui, nós temos duas diferenças. Né? Ele existe uma linha diagonal aqui, em que faz a conexão entre essas duas extremidades. Então, por isso que, sem ele estar simulando, né, na sua condição normal, esses dois pontos aqui já estão interligados. Então, por isso que nós chamamos ele de normalmente fechado. Então, sem nenhuma alimentação, no seu estado normal, né, ele é fechado. E esse daqui é ao contrário, né? Na sua condição normal, sem alimentação, sem nenhuma ação em cima dele, ele é normalmente aberto. E outra coisa que a gente percebe aqui, ó, é o rótulo que está aqui, o label, né? A identificação dele. Se vocês perceberem, está com o I minúsculo e o outro está com o I maiúsculo. Então, isso aí é a identificação de aberto e fechado. Então, o I maiúsculo, né, ele é referente ao normalmente aberto e o I minúsculo é referente ao nosso normalmente fechado. E existe a necessidade, né, pessoal, de eu fazer a conexão. Então, como faz a conexão? Eu vou lá no botão, nos botões da barra de ferramenta inferior e vou procurar lá o nosso linha de ligação, né, no nosso caso horizontal. Clico nele, ele está ativado, eu vou para a posição em que eu quero interligar os dois elementos. Aí está a nossa conexão. Aí já é o selo? Não, né? Mas vamos ver como que ele funciona sem o selo. Então, vamos lá para o nosso módulo de Run. Apareceu aqui, ó, a nossa simulação lá das chaves. Agora nós temos aqui dois botões, né? Então, vai ser o primeiro e o segundo, I1 e I2. Se vocês perceberem, nenhum dos dois estão ativados. Então, com isso, a condição normal dele é aberta e essa condição aqui é fechada. Tanto é que ele está verde e está conectando os dois pontos. Por que a minha bobina não está energizada, não está ligada? Não está ligada porque esse nosso contato está interrompendo, né, esse lado desse outro lado. Ou seja, essa alimentação não está conectada nessa extremidade. Então, se eu der um pulso aqui, né, o que é dar um pulso? Eu ligo e desligo ele. Tá? Vocês vão ver que a bobina vai energizar e quando eu dar o outro clique, ela vai desenergizar. Energizou, desenergizou. Mais uma vez, energizou. Enquanto eu deixar o botão ligado, a minha bobina ela fica energizada. A partir do momento que eu desconectar, né, ele voltou para sua condição normal, né, do verde para o azul, e interrompeu a alimentação entre esses dois pontos. Tá? Então, por isso que quando a gente for simular um botão de impulso, né, a gente tem que dar um clique e, ao mesmo tempo, desligar ele, né, para simular não um botão com trava, mas um botão com impulso. Então, para mim energizar esse meu circuito, né, tem que deixar ele ligado. E o que vai acontecer quando eu ativar o nosso normalmente fechado, né, que é o nosso segundo botão? Ele vai
da condição normalmente fechada para a condição aberta e vai interromper a minha linha de alimentação para a bobina. Tá? Então ele partiu do verde, né, que era a condição ligado dele, com a condição desligado, que é o azul. Então a gente verifica aqui que eu tenho 2 botões ligados. Tá? Então não existe essa condição de acionar os 2 botões ao mesmo tempo, porque senão o meu circuito ele não funciona da forma como foi proposto. Então, vou voltar para a condição normal, meus elementos. Então, nós vimos que para a condição da bobina energizada, eu tenho que manter sempre esse botão ligado e esse desligado. Só que não é isso que nós queremos. Nós queremos simular o quê? Um circuito com selo, em que eu dou um clique no botão de liga, ele sela pelo contato da bobina e continua até que seja interrompido pelo botão de desliga. Então, nós precisamos colocar um contato dessa minha bobina, né? Então, esse aqui é um relézinho. Então, se é um relé, ele tem a sua bobina. E entre a sua bobina também tem seus contatos, que podem ser contatos abertos e contatos fechados. Então, eu vou parar a simulação. Parei a simulação. E eu tenho que acrescentar um botão, né? Um contato, né? Um contato desse meu relé aqui, ou contator, em paralelo com o botão que liga. O botão que liga é justamente esse nosso elemento aqui, né? O I01. Então, eu vou lá para a opção, né, do contato. Eu estou aqui com um contato. E esse contato eu quero colocar em paralelo com esse daqui. Então, eu coloco na posição, no mesmo alinhamento dele, né? Ou seja, ele não está um após o outro, agora ele está do lado. Então, todo elemento que está interligado um do lado do outro é em paralelo, e todo que está ligado na sequência do outro é em série. Então, eu cliquei aqui para posicionar o meu contato nesse ponto, já abriu aquela caixa de informação. Automaticamente ele vai aparecer sempre o I aqui, que é a primeira opção. Só que o que nós queremos? Nós queremos um contato, ó, nós queremos um contato desse meu relézinho. Então ele tem que estar o quê? Com esse mesmo endereço aqui, ó. Então ele tem que ser um contato do relé, tá? Isso aqui não é bobina, é contato, tá, pessoal? É diferente, eu selecionei esse botão e não esse botão, tá? Então, apesar daqui ter a identificação, né, de todos os elementos aqui ser o quê, eu poderia, né, inclusive apertar isso aqui, mas a gente sempre dá preferência a esse primeiro. E a partir daqui eu consigo selecionar, né, qual vai ser o elemento. Meu elemento é esse relézinho e a numeração dele tem que ser o 5. Então, eu tenho que buscar lá o 5. E qual o contato que eu quero colocar aqui? É um aberto ou um fechado? Ou um fechado, tá? Se a gente recordar, né, um pouquinho nas 2 últimas aulas, a gente vai ver que tem que ser, né, o selo, ele é um contato normalmente aberto, ligado em paralelo com o botão que eu estou acionando, né, que eu estou ligando o meu sistema. Então, ele vai ter que ser o normalmente aberto, é o que está aqui. Eu dou um OK, tá? E o nosso botão já está aqui. Deixa eu tirar a setinha. Então, nós temos aqui aquela nossa linha lá para ligar e desligar. Liga e desliga. Só que ele não está selado. Tá? Ele não está selado porque ele precisa ser interligado, em paralelo. Tá? Um lado aqui já está conectado com o outro lado. Agora eu preciso desse lado conectar com o outro lado. E aí, o que eu tenho que fazer? Tá? Eu vou ter que fazer uma conexão, só que agora, em vez de ser aquela conexão que nós fizemos lá na horizontal, agora vai ter que ser na vertical. Então, eu posiciono ele, né, para o terminal que eu quero interligar e vou lá para a opção, ó, da nossa linha vertical. Posiciono aonde eu quero ligar e pronto, já foi feito a conexão. Então, agora eu tenho o elemento, né, o contato desse meu relé, ele está em paralelo, né, com esse outro contato de acionamento. Então, significa o quê? Quando esse meu elemento fechar, vai circular uma corrente por aqui. Essa corrente vai energizar essa minha bobina. Energizando essa minha bobina, esse contato vai fechar.
Como de um lado eu já tenho uma alimentação, então a corrente ela vai começar a fluir também por esse ponto, vai passar pelo contato novamente fechado e manter essa minha bobina energizada. Então, mesmo se eu interromper, se eu abrir esse meu botão aqui, a corrente vai continuar fluindo por esse trajeto. Vamos ver isso aí na prática. Então, vou botar para rodar. Está rodando, então vocês percebem que os dois estão abertos. Esse daqui está aberto porque eu não ativei aqui o meu botão. E esse daqui está aberto porque essa nossa bobina aqui, ela não foi ativada, não foi energizada. A partir do momento em que eu pressionar esse meu botão, esse meu contato vai fechar e vai fazer fluir uma corrente nessas duas extremidades. Então, acionando. Tá? Então, aconteceu tudo aquilo que nós prevíamos, né, só que no instante de varredura do sistema, né, automático. Cliquei aqui, energizou e já fechou o meu contato. Agora, se eu abrir esse meu contato, né, eu tenho fluxo de corrente por esses dois trajetos, né, esses dois caminhos. Se eu abrir, né, despressionar o dedo do botão, né, aquele meu contato vai abrir, ó, ele abriu, mas como eu já tinha uma corrente também fluindo por aqui, ela vai continuar por esse trajeto, mantendo a nossa bobina energizada. Para que eu quebre, né, esse selo, né, a gente usa esse termo, quebrar o selo, né, ou desligar, né, o meu sistema, eu tenho que acionar esse meu elemento, né, que é o I2, que no nosso caso é o botão de desliga. Então, eu acionando aqui, só dando um clique, né, aciono e desaciono ele, ele já vai quebrar o ritmo do meu sistema. Tranquilo, pessoal? Então, vocês verificam que aqui os dois estão azul, né, e a minha bobina está desligada. Então, esse aí é o nosso sisteminha selo, que nós usamos como exemplo aqui para a gente ver alguns recursos, né, alguns elementos aqui. E o que nós vimos aqui foi como ligar os elementos em série, conectar e posicionar eles na nossa área de trabalho. Sempre contatos desse lado, né, e nossa carga, né, ou bobina do lado oposto, do lado direito. E entre os dois eu posso fazer qualquer tipo de arranjo. O único problema é que nós temos o quê? Uma limitação de elementos. Então, por exemplo, se eu precisasse colocar 3 botões aqui, que seriam 3 sensores, né, já não seria possível nessa linha. Mas existe uma forma de se fazer isso, né? Então, já vou mostrar para vocês qual seria essa forma, né? Então, a gente já vai introduzir um outro elemento, que vai ser aqueles nossos marcadores. O nosso objetivo é o quê? É acionar a saída Q5, aquela nossa saída física, né? Esse é o nosso objetivo. Com mais 2 botões, né? 2 sensores. Então, eu quero introduzir aqui mais 2 elementos, né? Para possivelmente acionar ou não acionar a minha saída. Então, vou dar um stop aqui. Tá? Então, como eu conseguiria introduzir mais 2 elementos aqui e acionar a minha saída? Tá? Então, a opção, então vamos supor que vou dar um delete, tá, pessoal, para apagar a linha. Aqui eu só tenho a opção de conectar mais um elemento, só que eu preciso mais 2 sensores, né, para atuar nessa minha linha do Q. Então, o que é feito? Tá? O que pode ser feito? Eu posso pegar esse meu elemento aqui, ó. Você dá um duplo clique nele, eu abro as opções de configuração dele. Então, eu dou um duplo clique em qualquer elemento, né? Eu posso dar um duplo clique, né? E eu posso modificar as opções, né? Ou as configurações desse meu elemento. Então, o que nós podemos fazer, né? Eu quero pegar esse meu elemento aqui e introduzir nessa minha série mais 2 sensores, né? Além do botão de liga, desliga e o selo, eu quero mais 2 sensores aqui. Por exemplo, um sensor de transbordo, um sensor de máximo e um sensor de transbordamento. Ou seja, minha caixa está subindo, passou para o limite máximo, passando para o limite máximo, que se nada desligar ele,
ele vai começar a transbordar, transbordando, o que acontece? Ele aciona um sistema de emergência que para a bomba inteira. Então, seria 2 sensores parecidos com isso. Tá? Então, eu posso pegar e utilizar nesse meu elemento aqui, em vez de usar uma saída física, né? Porque o meu intuito é os 2 sensores, né, que eu vou introduzir, ele está na linha do meu quê? Né? Da minha saída. Só que eu não consigo, naquela mesma linha, introduzir mais 2 elementos. Né? Por exemplo, o I3 e o I4. Eu consigo colocar aqui o I3, mas eu não consigo colocar o I4. Então, qual é o recurso que eu faço? Eu coloco o I4 aqui. Então, vamos lá colocar mais um botão sensor. Um sensor normalmente fechado. Vou posicionar ele. Ele vai ser um terceiro sensor, físico, né? Então, por isso que a gente está usando o input. Ele vai ser normalmente fechado e já está interligado. Ó. Mas o que acontece? Ó, eu não tenho mais como colocar nenhum elemento aqui. Eu posso até tentar, vou colocar lá, ó, mais um I aqui. Ó. Vem aqui, ó, tento colocar nele. Estou clicando, não consegue, porque ele não permite. Então, para que eu consiga colocar, né, interligar entre a linha de alimentação do lado esquerdo e a minha bobina, mais 2 elementos aqui, então a gente usa um recurso, né, que a gente chama de prolongar a linha. Eu utilizo isso aqui, um marcador ou uma memória, né, pode ser M1, M2, M3, M4 ou M5, né, porque o que acontece? Agora essa minha bobina não é uma saída, é um recurso, uma bobina que está lá dentro do PLC, que eu só consigo manipular dentro do PLC. É uma memória, um contato, uma bobina, um relé virtual, que só está lá dentro do PLC, eu não consigo levar ele para fora. Então eu utilizo esse recurso. Então agora o meu sisteminha, né, essa minha linha aqui vai acionar quem? Vai acionar uma memória lá interna. E o que eu faço aqui? Aqui eu coloco uma outra linha aqui, a bobina física que eu quero acionar. Então eu vou lá no aquele meu Q5, né, que eu queria acionar ele, e eu posiciono ele nesse meu intervalo. Aí o que nós sabemos, né, das bobinas? Toda bobina tem um contato. Então, além da bobina A1 e A2, existem os contatos, né? Então, da mesma forma que o Q5, né, tem um contato aqui um contato aberto ou fechado, 1, 2, 3 ou 100, né? Esse meu tipo aqui de bobina virtual, que só consigo manipular internamente no PLC, ele também tem seus contatos. Então, eu posso pegar e colocar o contato, né, dessa minha bobina justamente nessa minha linha de alimentação. Então, se eu pegar um contato e colocar aqui, eu posso chamar esse meu contato de M, né, que é o M01. M01. E eu posso dizer também se ele é aberto ou ele é fechado. Como eu quero completar essa linha aqui, né, então quando for ativado isso aqui, vai ativar também um contato. Então eu vou usar ele, um contato normalmente aberto. E agora, né, eu posso pegar nessa outra linha aqui e colocar aquele outro elemento lá que não era possível colocar, o I4. Eu não consigo colocar o I4 aqui, mas aqui eu consigo. Então eu venho aqui e coloco o I4. E ele é normalmente fechado também. Que vai acionar quem? Vai acionar a minha bobina Q5. Então eu pego a nossa linha, completo aqui, e agora eu tenho esse recurso. Então significa o quê? Que agora eu prolonguei essa linha aqui, ó. Ela vem até aqui, desse ponto aqui ela continua através desse M1 para outra linha. E eu posso fazer isso aqui com quantas outras linhas forem necessárias para acionar uma saída física. Vamos ver se funciona da forma como pretendíamos. O que nós queremos é, quando eu ligar o meu sistema, ele aciona nosso Q5. Quando eu desligar, apertar o I2, desliga Q5. Né?
E esses outros 2 elementos aqui é o sensor de transbordo lá, que eu coloquei lá para uma emergência. Se um falhar, o outro, ele é uma redundância, né? Ele vai atuar. Então, vamos simular isso aqui para ver se está da mesma forma como nós colocamos da primeira vez, né? O selo só com os 2 elementos, liga e desliga, tá? E agora que nós acrescentamos mais 2 sensores, né? Que é a vazão máxima e o transbordamento. Não está acionado, né? Nosso botão de liga não foi acionado, ó, continua desligado a nossa saída física. Vou ligar, né, o botão de liga, ó, liguei o botão de liga e já desliguei. Tá? Ele está ligado por causa do selo, então não mudou nada, né, no nosso projetinho. Se eu quiser desligar ele, eu aciono, né, o botão de desliga. Acionei o botão de desliga, desligou o nosso I5. Tá? Ou seja, continuou do mesmo jeito. E eu acrescentei mais 2 elementos, né? O sensor de vazão máxima e o sensor de transbordo. Esse sensor de transbordo, tá, pessoal? É só um exemplo que eu dei assim rápido, né? Porque o nosso objetivo era, entre a linha de alimentação e a outra linha de alimentação aqui da bobina, eu colocar 5 elementos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, desculpa, 4 elementos, né? Que não era possível somente nessa linha. Então, a gente usa esse recurso. Eu uso um relé interno, um virtual, uso o contato dele para completar a linha e, a partir daqui, né, eu posso sucessivamente, né, fazendo quantas linhas quiser. Meu Q5 pode estar aqui, ou a memória 2, colocar mais elementos, né, para acionar o nosso dispositivo. Desculpa, tá, pessoal? Esqueci de ver aqui o chat. Esse M01 é como se fosse uma emenda. Não é uma emenda, né? Mas é um recurso que a gente utiliza para isso. Né? Então, como ele não é uma saída física, né? Uma saída física lá que vai acionar qualquer dispositivo, ele está lá internamente no nosso dispositivo, a gente usa como esse recurso de emenda. Né? É como... Não é bem esse o termo que a gente utiliza, né? Mas é um prolongamento da linha. Né? Se a gente for pegar outros tipos de CLP, né? Por exemplo, o Allen-Braden, o Altus, ele vai ter mais opções de elementos por linha, né? Talvez uns 5, 6 elementos, mas que também ele possibilita esse recurso. Né? Então, esses aí são macetes que a gente vai utilizando e com os recursos do PLC que a gente vai, né, achando soluções, né, para os problemas que vai surgindo para frente. Tudo bem, pessoal? Tá rápido? Não, né? Sim? Não. Pessoal, quem tiver com dificuldade, não se preocupe. A gente vai fazer isso aí um monte de vezes que vai ser natural, né? Vai ser por osmose, tá? Essa é a nossa sequência, tá? Então, não se preocupe. Quem está tentando introduzir para vocês são os elementos, tá? Como a gente posiciona os elementos aqui. Então, aqui na esquerda sempre vai ter um contato, tá? E na direita sempre vai ser a bobina. E entre os dois eu utilizo qualquer tipo de artifício. Tá? O outro elemento que nós colocamos foi as bobinas. As bobinas também têm contatos, que pode ser utilizado, que pode ser aberto, pode ser fechado. Tá? Vamos voltar aqui só para a gente estudar o nosso, já que nós demos esse exemplo aqui da caixa de água, né? Enchimento de uma caixa de água, vamos voltar ao exemplo. Então, eu vou ligar, liguei, desliguei o meu sistema, a bomba está ligando, está enchendo lá o nosso sistema. Se eu perceber que tem alguma emergência, por exemplo, está vazando, a tubulação está estourada, eu venho aqui e aperto o desliga. Apertei o desliga, tá? E vou lá e reparo, tá, a tubulação. Estando tudo ok, né? Aparentemente tudo ok, a caixa está enchendo, né? Enquanto a caixa não enche, está lá no sensor de nível baixo, né? Ultrapassou o sensor de nível baixo, está indo em direção ao sensor o sensor máximo, né? Antes do transbordamento, para não transbordar, né? Que é o nosso I3. Então, quando chegar lá no nosso I3, o que vai acontecer? Vai desligar a bomba. Desligou a bomba, né? Isso aqui não é bem um sisteminha, né? Um sisteminha de caixa baixa e caixa alta, tá, pessoal? Porque tem um selo, né? Mas é só a gente tirar o selo
o selo aqui, ele acaba funcionando como um circuitinho de caixa baixa e caixa alta, tá? Aqui é só uma exemplificação. Então, quando o nosso sensor atuou, o que aconteceu? Ele desligou a bomba, tá? Ó, chegou na limite máximo. Mas vamos supor, tá? Vamos supor que ligou a bomba, tá? A bomba está ligada, selou o nosso sistema, está enchendo, chegou no nível máximo, ou seja, o sensor está danificado. Então, significa o quê? Que vai continuar enchendo, a bomba vai mandar mais água. Então, a gente coloca uma redundância. Quem que é essa redundância? O sensor de transbordo. Então, se esse daqui falhar, ainda tem uma retaguarda aqui que vai ser o sensor. A caixa vai estar lá no topo, cheia mesmo, mas o que acontece? Não vai transbordar, que é o nosso I4. Então, se por acaso isso daqui falhar, quando chegar no sensor, atingir o sensor de transbordo, o que vai acontecer? Vai desligar a minha bomba. Então, um exemplo simples que nós temos aqui, só para a gente trabalhar com esses elementos, essa nova forma de utilizar o nosso simulador. Tranquilo, pessoal? Agora vamos para aquele modo lúdico lá que eu falei para vocês, Então, existe essa possibilidade. Eu gosto de trabalhar mais com essa possibilidade aqui, porque aqui você consegue enxergar os elementos estando ativado. Agora, no modo lúdico, deixa eu dar um stop aqui. Eu tenho o ladder, que é esse daqui que nós estamos vendo, pessoal, que é esse botão. Eu tenho aquele modo lúdico que vai aparecer o PLC, Eu vou clicar nele, apareceu o PLC. Quando eu der o run, aqui só está o nosso CLP, não está as ligações, não está nada. Quando eu der o run nele aqui, vai aparecer as ligações dele, Então, dando o run, apareceu todas as conexões, Apesar de ter aparecido todas as conexões, as únicas que nós estamos trabalhando é I1, I2, I3 e I4. Aí que está o problema, pessoal, de trabalhar com esse daqui. Vocês têm que ter na mente de vocês o que está embutido aqui dentro, que é justamente aquele diagrama, aquele circuitinho, aquele projetinho que vocês fizeram, está tudo aqui dentro. A única coisa que isso aqui ele vai apresentar para vocês são as entradas físicas e as saídas físicas. Então, nosso programa está aqui dentro. E o nosso programa, quem que é? Nosso programa é o ladder, é esse daqui, Então, isso aqui a gente não consegue enxergar, porque está dentro do nosso CLP. Então, para trabalhar com esses aqui, vocês precisam decorar como que está o circuito ou a sequência que vocês vão adotar. Então, nós sabemos aqui que o primeiro botão e o segundo botão, o primeiro botão é de liga e o segundo botão é de desliga. Então, para esse circuitinho simples que nós fizemos, é até fácil de decorar, Você sabendo o funcionamento, Então, esse aqui é o liga, desliga, esse aqui é o sensor de máxima, esse aqui é o sensor de transbordo, Fica fácil. E aqui é a nossa bomba, a representação da nossa bomba, Os demais não estão atuando. Então, se eu ligar, liguei meu sistema, ligou a bomba. Nós colocamos o Q5, Desculpa. Então, está o Q5, que é a nossa bomba. Então, eu dei um toque aqui, só cliquei e soltei de novo, Ele não está ativado, mas significa o quê? Que a minha saída física foi ativada, ligou a bomba, Então, internamente aqui, está rodando. Se eu apertar o botão de desliga, dou um clique, e solto nele, Ele desligou a minha bomba. Vou ligar de novo, ligou o meu sistema, a bomba está ligada. Atingiu o sensor de máximo, que eu sei que é o I3. O que acontece? Ele desliga. Atingiu lá o sensor de máxima. Se eu tentar ligar de novo, o que acontece? Ele não vai ligar porque o sensor de máxima lá ele está ativado. Enquanto não esvaziar um pouco, ele sair lá do sensor lá de máxima, ele não vai ligar de novo. Ligo de novo a bomba, desliguei o botão, a bomba está ligada, atingiu a máxima, o sensor não atuou, então vai para a retaguarda, nosso sensor de transbordo, ele vai e desliga. Então, o inconveniente de acompanhar por aqui, isso aqui é bom para simular desde que você tenha a sequência correta. Provavelmente vocês vão utilizar isso aqui, se for no presencial, nas aulas presencial lá em PH.
tá? Que vocês vão ter a sequência certinho dos sensores que vocês devem estar atuando e vocês saberem quais são os cilindros, né, que estão atuando, né, avanço ou retorno e assim por diante. Tá? Então, o inconveniente aqui dentro, né, aqui é bem próximo do físico mesmo, CLP físico, né? A única informação que você tem no visual, tá, é o que está interligado na entrada, que está interligado na saída. O arranjo físico, o arranjo do programa que foi feito internamente, você não consegue visualizar dessa forma. Tá? Para isso, né, seria a opção que nós temos, né, se isso aqui for um PLC físico, né, é conectar um cabo aqui nessa minha porta aqui, conectar no computador e fazer a monitoração. Tá? Então, a gente consegue ter a forma dos elementos que está interligado na entrada e na saída, além disso, a gente consegue acompanhar o nosso ladder lá no computador. Uma outra coisa interessante, tá, pessoal, que nós falamos é com relação ao monitoramento aqui, ó, no nosso display, tá? Em que quando eu ativo o botão de liga, né, vocês percebem que atuou aqui, ó, ele ficou em negrito, né, ele ficou preenchido. E a saída, né, Q5, ó, a nossa saída Q5 também foi acionada, ó. Então, isso aqui ele mostra, né, ele dá uma noção para a gente quais são os elementos que está ativo aqui. E normalmente essas representações aqui são os elementos que físicos, né, que estão na entrada e na saída, né. Não me recordo se dá para a gente ver, por exemplo, o M, né, mas depois a gente dá uma olhada para ver se dá para a gente ver as representações, se o M está ativado ou não. Desligo aqui, tá, porque como ele é um botão de pulso, né, então eu desligo ele, a saída continua ligado. Quando apertar o botão de desliga, vai entrar em negrito, né? Ou vai marcar aqui o nosso 2, né? Representando o I2. Desligou o nosso Q5 e voltou à condição normal do nosso sistema, tá? Então, isso aqui é uma outra opção, né? A gente visualizar se está sendo ativado ou não ativado os elementos. Voltando lá para o nosso ladder, né? Então, na maioria das vezes, vocês vão acabar utilizando esse tipo aqui de configuração que é o ladder. Esse daqui não está dentro daquelas outras linguagens, tá, pessoal, que nós falamos, né? A SCF, ST, né? Não está. É só uma representação lúdica do PLC. Tá? Então, não é linguagem, é um recurso próprio do nosso PLC. Pessoal, dúvida até aí? Tranquilo, né? Nós vamos parar por aqui hoje, né? Eu não quero avançar muito para vocês não perderem o fio da meada. Deixa eu ver qual é a mensagem, o chat aqui. Só um minuto, pessoal, deixa eu ver. Como eu estou com tela expandida aqui, o mouse... Os sensores I02, né, que é a representação que você falou assim, é o I minúsculo, então é o contato fechado 2 e o contato fechado 3. Não são físicos? Não, eles são físicos, né? Todos os Is, né, são físicos, né? Então, no nosso caso lá, o I02 e o I03 é o nosso sensor, é, o, é, o, é um sensor capacitivo que a gente utiliza, que a gente vai comentar mais para frente, né? Ele é utilizado para detectar líquidos. Então, ele está lá na nossa caixa d'água, né? E ele vai ser conectado na entrada I2 e o de transbordo vai ser conectado lá na entrada I3. Né? Então, ele é físico. Ele representa, né, no nosso diagrama, no nosso ladder, ele representa uma entrada física, né, que no nosso caso é o sensor. Tudo bem, Agil? Pessoal, deixa eu fazer a chamada aqui. Né? Não saiam. Tivemos 10 presentes. Deixa eu só fazer a chamadinha aqui.
Aí, a partir da semana que vem, eu começo a chamar o pessoal que está faltando, né? Que as atividades vai começar, né? Então, hoje, não está lá na aula 4 a atividade, tá? Mas nos próximos dias, até segunda, terça-feira, vai estar atividade, né? Para vocês resolverem até uma semana depois, né? Como eu não postei junto com o material, né? Na verdade, foi só o link que eu coloquei lá e só o link praticamente. Posteriormente eu vou colocar o vídeo, né? Para o pessoal que não assistiu a aula poder também assistir. Mas é interessante assistir as aulas, né? Para justamente ter alguma dúvidas aí, tá? A gente sanar, que nem o Ageu questionou alguns pontos aí, então é importante, né? Então, as nossas atividades vai ser em cima desse software, né? Lembrando que quem não tiver a condição, né, de fazer no software, me fala que a gente vai fazer escrita, né? Eu vou dar uma forma de como vocês vão fazer, para quem não conseguir simular, né? Entregar as atividades, né? Então, vai ser no papel, na forma física, e postar no Moodle, né? Vai dar um pouquinho de trabalho mais, né? Mas é uma opção, para não deixar ninguém para trás. Tá, pessoal? Se não tem nenhuma dúvida, a gente para por aqui, né? E na próxima aula, na aula 5, né, a gente vai introduzir mais alguns elementos, né? Para a gente ir avançando e começar a fazer alguns projetinhos, né? Como esse proposto aí, que nós fizemos uma meia simulação de uma caixa cheia, né? A gente pode fazer uma simulação de caixa baixa e caixa alta. A gente fala isso aí transferência de uma caixa baixa para uma caixa alta, né? Normalmente isso é feito em condomínio, em prédio. Tá, pessoal? Nenhum questionamento? Então, boa noite para vocês. Até a próxima aula, né? Sempre nesse mesmo horário e nesse tipo de plataforma.